Sabe aquela ideia de que o dinheiro é só uma ferramenta fria, puramente matemática que a gente usa para sobreviver? Pois é, esquece isso. Na nossa explicação de hoje, nós vamos ver que, na verdade, o dinheiro funciona quase como um sistema de pontuação para o nosso ego. As recompensas, as punições, as promessas e ameaças que guiam as nossas decisões financeiras e de vida, elas acontecem todas aqui, dentro da nossa cabeça. E a mente humana, ela mantém um placar rigorosíssimo de tudo isso. Para a gente entender como isso funciona, esse é o nosso roteiro de hoje. Tópico 1. O placar dentro das nossas cabeças. 2. Contabilidade mental e custos irrecuperáveis. 3. O efeito de exposição. 4. As regras do arrependimento. E por fim o 5. Responsabilidade e os chamados trade-offs tabus. Então, vamos direto ao ponto 1. O placar dentro das nossas cabeças. Vamos mergulhar fundo nesse conflito central entre a matemática pura e a emoção humana. Na teoria econômica tradicional, existe uma figura hipotética que eles chamam de Econ. O Econ é aquele agente puramente racional, sabe? Ele tem uma visão super abrangente da vida, não se deixa levar por emoções de jeito nenhum e é movido estritamente por incentivos externos. É literalmente um robô calculista. Mas, no mundo real, do outro lado do ringue, temos o humano. Nós, seres humanos, usamos um enquadramento muito mais estreito para lidar com o mundo. O nosso foco principal é manter aquele placar emocional no azul. E é exatamente isso que explica por que a gente tantas vezes se recusa a cortar uma perda financeira. Cortar essa perda significaria ter que lidar com o drama de admitir um fracasso. E para nós, o custo emocional de assumir um erro grita muito mais alto do que a lógica matemática. O que nos leva ao nosso tópico 2, contabilidade mental e custos irrecuperáveis. Vamos ver como essa bagunça toda se desenrola na prática. O grande lance aqui é um conceito chamado contabilidade mental, que foi observado de um jeito brilhante pelo pesquisador Richard Thaler. Basicamente, é a nossa mania de organizar o dinheiro e as escolhas em continhas mentais super específicas e isoladas. A gente faz isso para tentar manter o mundo controlável para nossa mente, que afinal tem limites, né? Mas o curioso é que essa divisão cria umas situações completamente bizarras. Por exemplo, já viu alguém que tem um dinheiro guardado na poupança rendendo quase nada, mas ao mesmo tempo está pagando juros absurdos no rotativo do cartão de crédito? A matemática olha para isso e chora. É um erro absurdo. Mas a nossa contabilidade mental diz, não, peraí, aquele dinheiro da poupança é o fundo de emergência. Ele é intocável. A gente acaba literalmente pagando pela nossa própria falta de autocontrole. Imagina a seguinte cena, para ficar mais claro. 2 grandes amigos, super fãs de basquete, planejam viajar de carro para assistir a um jogo importante. O primeiro foi lá, tirou dinheiro do bolso e pagou caro pelo ingresso. O segundo deu sorte e ganhou o ingresso de graça de um conhecido. Só que, bem na noite do jogo, anunciou uma nevasca daquelas, uma tempestade terrível. Quem você acha que tem mais chance de pegar o carro, enfrentar a neve e dirigir até o estádio? A resposta é imediata, a pessoa que pagou pelo ingresso. Mas por quê? O perigo na estrada é o mesmo para os dois. É porque faltar ao jogo significa fechar uma conta mental com um saldo negativo e muito doloroso para quem pagou. O amigo que ganhou o ingresso vai ficar triste, claro, mas não vai sentir a dor da perda financeira. Um Econ racional diria, gente, o dinheiro já foi gasto, não volta mais, o custo já afundou e o perigo é o mesmo. Mas nós não somos Econs, nós somos guiados pelo nosso placar mental. E essa história da nevasca explica perfeitamente a chamada falácia dos custos irrecuperáveis no mundo dos negócios. Isso acontece quando a gente continua injetando dinheiro, tempo ou energia em uma conta perdedora, mesmo quando existem alternativas absurdamente melhores disponíveis. Imagina uma grande empresa que já torrou 50 milhões em um projeto que está nitidamente afundando. O retorno previsto é péssimo. Para tentar salvar o projeto, eles precisam colocar mais 60 milhões. Só que, ao mesmo tempo, apareceu um projeto novo, incrível, com retorno excelente, que custaria esses mesmos 60 milhões. A lógica fria diz para abandonar o projeto falho na hora, certo? Mas não é o que acontece. Frequentemente, os executivos jogam esse dinheiro extra no problema. E tudo isso simplesmente para evitar ter que encerrar aquela conta mental e deixar uma mancha permanente de fracasso no histórico profissional deles. Agora vamos para o número 3, o efeito de exposição. E o mercado de ações é talvez o maior teatro do mundo para a gente ver isso acontecendo. Pensa na seguinte situação, você precisa levantar uma grana rápida para pagar uma festa de casamento e vai precisar vender algumas ações da sua carteira. Você tem 2 opções principais ali. A empresa Blueberry Tiles é o que a gente chama de vencedora. Se você vender hoje, vai ter um lucro de $5.000 em relação ao que você pagou no começo. Já a empresa Tiffany Motors é a perdedora.
Vender as ações dela agora significa assumir um prejuízo de $5.000 em relação ao investimento inicial. O valor das duas ações está absolutamente estável no momento. A grande pergunta é qual ação você deveria vender. O que é fascinante nessa escolha é como ela escancara o nosso enquadramento estreito. As pesquisas mostram que as pessoas têm uma preferência massiva por vender os ativos vencedores e segurar os perdedores. Isso é o efeito de exposição. A nossa mente abre uma pastinha, uma conta separada para cada ação. Vender a vencedora fecha essa conta no verde, com lucro, e isso traz um prazer emocional gigantesco de se sentir um investidor de sucesso. Agora, vender a perdedora? Isso significa encerrar conta admitindo que você tomou uma decisão ruim. Lembra do nosso robô racional, o Econ? Ele olharia para a carteira inteira de cima e venderia a ação com menor chance de crescer no futuro, ignorando completamente o preço que foi pago no passado. Mas o humano só quer proteger o ego. Só que esse efeito de exposição cobra um preço bem salgado, viu? Vender a ação perdedora é, na esmagadora maioria das vezes, a melhor jogada financeira. Primeiro, por causa dos impostos. Realizar um prejuízo ajuda a reduzir a sua carga tributária, enquanto realizar o lucro só te faz pagar mais imposto para o governo. Segundo, pela própria dinâmica do mercado. Ações que subiram recentemente tendem a continuar subindo no curto prazo. O resultado final de fazer a coisa certa é impressionante. A expectativa é de um retorno extra de 3,4% após o desconto de impostos, já no ano seguinte para quem toma a decisão lógica de vender a perdedora e segurar a vencedora. Isso mostra que o efeito de exposição não passa de um luxo emocional extremamente caro. Chegamos ao tópico 4, as regras do arrependimento. Vamos deixar o dinheiro um pouquinho de lado e falar sobre como a gente é especialista em se autopunir. O arrependimento é uma emoção muito doida, porque ela é ativada sempre que a gente consegue imaginar facilmente uma realidade alternativa. Dá uma olhada nesses dois caras. O Sr. Brown é um cara super cauteloso. Ele quase nunca dá carona para estranhos na estrada. Mas ontem, por um acaso do destino, ele resolveu dar carona para um sujeito e acabou sendo assaltado. Já o Sr. Smith é o oposto. Ele sempre dá carona para todo mundo, faz parte da rotina dele. E ontem ele também deu uma carona e também foi assaltado. A pergunta que eu te faço agora é: qual desses dois homens vai sentir um arrependimento mais profundo e doloroso? Pensa um pouquinho sobre como a nossa cabeça processa a culpa e aquela sensação de o que deveria ter acontecido. Quando fizeram esse estudo, a resposta das pessoas foi esmagadora. 88% disseram que o Sr. Brown vai sofrer muito mais. Mas por quê, se o resultado foi o mesmo para os dois? É porque o arrependimento intenso está ligado a eventos fora do normal. Para o Sr. Smith, dar carona é o padrão. O assalto foi uma grande falta de sorte, uma infelicidade. Mas para o Sr. Brown, ter dado aquela carona foi um desvio absurdo da regra dele. A mente dele vai ficar gritando sem parar. Nossa, se eu tivesse apenas agido como eu sempre ajo, se eu tivesse ficado na minha, nada disso teria acontecido. É sair do nosso próprio comportamento padrão que aciona o gatilho da culpa. E essa mesma regra do comportamento padrão explica o nosso pavor de tomar atitudes que podem dar errado. Olha o caso do Paul e do George. O Paul tinha ações da empresa A. Ele pensou seriamente em trocar para a empresa B, mas ficou na dúvida e não fez nada. Por causa dessa inércia, as ações caíram e ele perdeu $1.200. O George estava na situação inversa. Ele tinha ações da empresa B, foi lá, ativamente vendeu e comprou ações da empresa A. Ao tomar essa atitude, ele também perdeu exatamente $1.200. Objetivamente, o saldo bancário dos dois sofreu o mesmo baque e eles terminaram com a mesma ação na mão. E de novo, olha como a nossa mente é assimétrica. Impressionantes 92% das pessoas dizem que o George, cara que agiu, sente um arrependimento muito maior quando as coisas dão errado. Tomar uma atitude ativa gera uma dor muito mais aguda do que simplesmente não ter feito nada. É exatamente por isso que é tão difícil ver um técnico de futebol mudar completamente a tática no meio de um jogo tenso, ou um médico tentar um tratamento totalmente novo. O medo de carregar a culpa por ter tentado algo diferente e ter falhado paralisa a gente. E assim chegamos ao número 5, responsabilidade e os chamados trade-offs, tabus. Isso nos leva para decisões muito mais pesadas, de vida ou morte. Tem um experimento sensacional sobre como a gente lida com o risco. Eles dividiram as pessoas em 2 grupos. Para o primeiro grupo disseram: olha, você tem uma chance em 1000 de contrair uma doença que é fatal, mas indolor. Quanto você pagaria por uma vacina que elimina esse risco 100%? A maioria das pessoas ofereceu um valor super ok, bem moderado. Para o segundo grupo, a abordagem foi diferente. Eles perguntaram: estamos fazendo uma pesquisa e você seria exposto voluntariamente a um risco de 1 em 1000 de contrair essa mesma doença. Qual o valor mínimo que você exigiria que a gente te pagasse para topar?
E a diferença entre os dois valores é de cair o queixo. A proporção foi de 50 para 1, ou seja, as pessoas exigem que paguem a elas 50 vezes mais para aceitar o risco do que elas estão dispostas a pagar para se livrar do mesmíssimo risco. Mas que lógica é essa? Bom, primeiro porque colocar preço na própria saúde é um tabu gigante, e a gente não aceita isso. Mas principalmente por causa da assombração do arrependimento que a gente acabou de falar. Imagina a pessoa acordar doente sabendo que ela escolheu pegar aquele risco por dinheiro? O peso da responsabilidade ativa por uma escolha que pode ser fatal é uma tortura que ninguém quer correr o risco de enfrentar. E não se engane, essa aversão extrema ao risco e à culpa não afeta só o indivíduo, ela molda a nossa sociedade inteira. É o que o pessoal chama de princípio da precaução, que é super forte em leis na Europa, por exemplo. Ele basicamente proíbe qualquer inovação que possa causar algum dano e exige provas impossíveis de segurança total. Se a gente tivesse aplicado essa regra no passado, inovações incríveis como os antibióticos, os aviões e até o raio-x nunca teriam sido aprovados. E no dia a dia, a gente vê pais que se recusam a comprar um inseticida mais barato só porque ele tem um risco minúsculo, quase inexistente de intoxicação, sendo que eles poderiam pegar a economia desse produto para comprar uma cadeirinha de carro muito mais forte, o que matematicamente salvaria a vida do filho em um acidente. Mas para o cérebro humano, trocar um risco de saúde por dinheiro, mesmo que seja para usar em mais segurança depois, é um tabu que a gente não consegue quebrar. O grande alerta que fica de tudo isso, como mostra o pesquisador Daniel Gilbert, é que a gente sofre demais por antecipação. A gente morre de medo de tomar decisões achando que o arrependimento futuro vai destruir a nossa vida. Mas a gente esquece que o nosso cérebro vem equipado com um baita sistema imunológico psicológico. Nós somos especialistas em criar desculpas, justificar os nossos erros e seguir em frente quando as coisas dão errado. A dica de ouro do Gilbert para evitar aquela tortura do "e se eu tivesse feito diferente?" é simples. Ou você é extremamente meticuloso em uma decisão, pesquisa tudo, ou você é completamente casual e joga a moeda para cima. O pior lugar para se estar é no meio termo, porque é ali, na dúvida e na hesitação, que o arrependimento adora morar. E para fechar nossa conversa, eu deixo uma provocação para você pensar. Será que todos esses balanços e continhas mentais que a gente faz o tempo todo servem de fato para buscar a lógica e a prosperidade? Ou será que eles são, na verdade, ferramentas super sofisticadas que a gente inventou só para proteger o nosso frágil ego? Pensa bem, cada decisão financeira, cada risco que você evita, cada pequena perda que você não aceita engolir, tem um pouquinho da resposta aí. No fim das contas, quando as cortinas se fecham, não se trata apenas de perder ou ganhar centavos ou dólares, mas do preço altíssimo que a gente paga para conseguir dormir em paz com as nossas próprias escolhas. Até a próxima!